Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você acha que essa seria a explicação para, por exemplo, a gente ter tido arco e flecha em vários continentes diferentes, mesmo que teoricamente eles nunca se conversaram, nunca interagiram? Também. Mas aí eu já vou olhar para o conceito bíblico que eu tenho dos Néfilins. Néfilins é o cruzamento dos anjos com os seres humanos. E a Bíblia diz que eles ensinaram as ciências aos homens. Então, se você pensa que o anjo ele não tem a limitação de tempo e espaço, eles podem estar em várias sociedades ao mesmo tempo. O que explica culturas completamente distantes aprendendo a mesma coisa na mesma época. Se você for olhar para a ciência e aí a vida das plantas, dos bichos, aquela série de livros que tem A Vida Secreta das Plantas, A Vida Secreta dos Animais, você vai ver que a natureza ela é toda interligada. E aí foi feito um experimento com... Isso é engraçado, né, falar sobre ciência assim. Mas colocaram uma classe de primatas numa ilha e colocaram a mesma classe de primatas em outra ilha distante. E deixaram eles sem comida lá. E aí colocaram grãos muito duros debaixo da água. Quando um desses animais achou e escondeu, na outra ilha aconteceu o mesmo. A ciência vai falar que a natureza é toda ramificada. Se você corta uma árvore, a outra sente. E ela faz de tudo para se proteger e tudo mais. Pode ser isso? Pode. Mecânica quântica. Seria mecânica quântica, a reverberação do universo. Mas pode ser, sim, os Néfilins ensinando. A Bíblia fala que eles ensinaram os instrumentos de caça, os instrumentos bélicos, a matemática. Mano, tem construções que não dá para ser replicada hoje. Não dá. Como que você fez há 3.000 anos? Esses Néfilins, eu nunca tinha ouvido esse nome, assim. E você falou que é um cruzamento de ser humano com um anjo, né? É o que tá em Gênesis. São os X-Men. Isso que eu nunca tinha ouvido falar. Pelo menos na minha primeira comunhão, na minha catequese, ninguém nunca falou. Isso... Como que é isso? Eu não sabia que existia a possibilidade de um ser humano relacionar com algo divino e ainda ter, sim, um filho. Eu nunca tinha ouvido isso, pelo menos das histórias cristãs que eu conheço. Por que a Bíblia fala... Segura Maria, se tiver Maria nesse meio, segura pra gente entrar nela depois. Por que a gente fala sobre o dilúvio? Por que aconteceu o dilúvio? Então pega o texto antes. Por favor. Os anjos caídos, aqueles que foram expulsos do paraíso, humanamente a gente na Igreja Católica ou na protestante chama de demônio. Mas são anjos. Ok? Eles viram a beleza das filhas dos homens, as mulheres, e transaram com elas. A teologia tenta dizer que na realidade era os filhos da descendência de Adão casando com os filhos da descendência de Caim. Não é. A palavra hebraica é Néfilins. Néfilins são mutantes na tradução. O que acontece? Esses anjos se tomaram corpo físico, a Bíblia relata inúmeras vezes que isso aconteceu, e eles transaram com essas mulheres. Elas engravidaram, pariram, só que as criaturas que nasceram, elas eram poderosas demais. Eram gigantes, completamente deformadas, e tinham superpoderes. E elas começaram a dominar a terra. Então Deus manda o dilúvio para destruir essas criaturas. Só que não destrói. Porque muitos e muitos séculos depois, Davi luta com uma delas. Essas criaturas, elas vão se aprimorando geneticamente. É igual quando você vai cruzando raças diferentes de cachorro, por exemplo. Aí depois você pega um que era muito grande, aí cruza com um pequenininho, aí tem um médio, aí cruza com um pequenininho, aí ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A mesma coisa aconteceu com essas pessoas. Elas foram fazendo um apuramento genético. E aí quando Davi chega,
Nas guerras, que eram muito braçais naquela época, os exércitos guerreavam e era uma matança. O exército inimigo de Israel tinha o Aquiles deles. Eles mandavam o exército. Terminou, não conseguiu vencer, o exército recuava e mandava Golias. Golias, sozinho, destruía todo o exército inimigo. E a Bíblia, quando Davi vai encontrar com Golias, narra como era Golias. Ele tinha 3 metros de altura. A força dele fazia com que ele levantasse a sua lança de ferro, que era mais pesada do que carros com cavalos. A sua couraça, o ser humano não conseguia levantar. Então, assim, dá todos esses dados. E aí diz, ele era um Anakim, né? Tipo Anakim, que era da descendência dos Néfilins. Ou seja, diz que lá, se Golias está ali séculos depois, significa que eles não foram mortos no dilúvio. Eles sobreviveram. E muitos séculos depois, o cara ainda tinha 3 metros de altura, mas já era humanoide, né? Humano. Mas tinha força para derrotar um exército inteiro. Tem um pessoal Nephilim por aí, então, ou descendente deles. Tem. Eu acho interessante que é muito parecido com a história grega, assim, né? Zeus às vezes se encantava com uma mulher, se transformava em um ser humano e fazia um filho com ela que saía um semideus poderoso com algum poder especial também. Na realidade, em todas as mitologias tem isso. Na nórdica também, você vai ver isso com Odin, entendeu? Na romana também. Só que a diferença na judaica é que não é Deus que faz isso. São os anjos. Entendeu? O próprio Deus, ele não copula. Mas isso, tipo, de certa forma, foi algo incorporado, tipo, por Constantino, quando ele juntou as religiões, tipo, pegou lá algo da grega, algo da romana e fez um paralelo com os santos? Não. Isso está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e nós só sabemos disso hoje porque nós temos acesso ao hebraico. Porque se você abrir a Bíblia, não vai estar escrito. Eles trocaram as palavras. Só que quando você pega o original, diz que eram os anjos transando com as humanas e tendo mutantes. Só que você lê em Gênesis 4, 6, antes do dilúvio, então Gênesis 4, você vai ver que era assim, os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. E Deus viu que era ruim. Ah, tá bom.